Muito bem. Vídeo de resolução de atividades do 7º ano, livro A Unidade 1. O grupo de atividades ali nas páginas 28 e 29. Então pega o teu livro, acompanha a resolução com os enunciados do teu livro. Então vamos para o exercício 1. E o exercício 1 pede para tu comparar os números, dois números, né? Com o símbolo da desigualdade, tá? Cuidado, a gente não, o símbolo da desigualdade ele é único. E essa parte direita aqui, ó, do símbolo, seja ela para onde estiver, né? Como eu escrevi aqui, a parte direita vai apontar para o menor número, a parte esquerda aponta para o maior. Não importa se o símbolo estiver voltado para cá, essa parte aqui aponta para o menor número e essa parte daqui indica o maior número, então. Então, para comparar esses números, a gente tem que lembrar que quanto mais à esquerda o número tiver, menor ele vai ser. Quanto mais à direita, maior o número vai ser. Certo? Então, para comparar menos 6 e 2 no item A, eu vou apontar quem é o menor. Quem está mais à esquerda, o menos 6, na reta numérica, tá? Não é nessa posição aqui. Entre menos 6 e o 2 está à direita, o menos 6 está à esquerda. Então, eu indico o menos 6. O menos 6 é menor que o 2. Entre o menos 4 e o menos 6, na reta numérica, quem está à esquerda é o menos 6. Eu vou apontar para o menos 6. O menos 6 é menor que o menos 4. Entre 3 e menos 1, quem está mais à esquerda? O menos 1. Obviamente, né? Que se o menos 6 é menor que 2, a gente fala que o 2 é maior que menos 6. Se o menos 6 é menor que menos 4, quer dizer que o menos 4 é maior que o menos 6. Se o menos 1 é menor que o 3, significa que o 3 é maior que o menos 1. Vamos indicar que entre 2 e 5 são números positivos, são números que estão à direita do zero, né? Mas quem está mais à direita entre o 2 e o 5, quem está mais à direita é o 5. O menor deles, eu vou apontar aquele que estiver mais à esquerda. O 2 está mais à esquerda. 2 é menor que 5 ou 5 é maior que 2. Entre 0 e menos 3, quem está mais à esquerda é o menos 3. Então, menos 3 é menor que 0. Entre o menos 8 e o menos 10, quem está mais à esquerda é o menos 10. Indico o menos 10. Então tá comparado aqui todos os números dos itens A até o item F. Vamos passar para o exercício de número 2. No exercício de número 2, então, determinar o que se pede em cada item, né? Acompanha o teu livro ali para tu ver os enunciados. Antes de começar com os enunciados, vamos ver o conjunto dos números inteiros. Eu represento por essa letra aqui. E os elementos vão de 1 em 1, começando lá no menos infinito, e vem subindo de 1 em 1. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e vai até o infinito, mais infinito. No item A, os 3 menores números inteiros positivos. Então, os positivos começam a partir do zero. Quem são os menores? O 1, o 2 e o 3. Então, no item A, o 1, o 2 e o 3 são os primeiros positivos. Né? Dos inteiros são os primeiros positivos. Os 3 maiores números inteiros negativos. Então, eu tenho que ver quem são os últimos negativos, né? Porque quanto mais à direita o número tiver, maior ele vai ser. Então, os 3 maiores negativos, os negativos terminam em menos 1, os 3 maiores, então, seriam menos 3, menos 2 e menos 1. São os 3 maiores negativos. Letra C. O menor número inteiro entre menos 10 e 0. Então tá, o que está mais à esquerda é o que ele está dizendo. Entre menos 10 e 0, quem é que está mais à esquerda? E não pode ser o próprio menos 10, nem pode ser o 0, que ele está dizendo. Quem é que está mais à esquerda? Mais próximo de menos 10, né? Que daí seria o menor. O menos 9. Se tu for contando aqui para a esquerda, tu vai ver que depois do menos 9, antes do menos 9 vem o menos 10. Então, entre menos 10 e 0, o menor deles é o menos 9. E depois no item D, pergunta. Tem o item E também que eu não botei ali, tá?
Mas no item D, o maior número entre menos 5 e 5. Menos 5 está à esquerda, 5 está à direita. E eu quero o maior número, não podendo ser nem o menos 5 nem o mais 5. Tá? Ou seja, quem está mais à direita antes do 5? O 4. Esse vai ser o maior entre menos 5 e 5, não considerando o 5. No item E, o que pede? Os 3 maiores números inteiros que não são positivos. Ó, item E, os 3 maiores números inteiros que não são positivos. Quem não é positivo? Quem não é positivo são os números, incluindo o zero, à esquerda. Todos esses números são não positivos. Tá? Só deixa eu ver se eu não confundi ali. Os 3 maiores números inteiros que não são positivos. Os 3 maiores, o maior deles é o zero. Depois vem o menos 1, depois vem o menos 2. Na ordem, então, os 3 maiores não positivos, menos 2, menos 1 e o 0. Terminamos, então, o exercício de número 2. Deixa eu apagar o quadro para fazer o número 3. Muito bem, piadinha infame, então. Acabei de fazer o número 2, vou fazer o número 3. Ó, o número 3 pede para comparar usando o símbolo da desigualdade ou o símbolo de igual, da igualdade. Né? Então aqui eu estou trabalhando com módulos, então eu tenho que resolver os módulos primeiro antes de comparar. Então, o módulo de menos 7 é 7 e o módulo de 5 é 5. Entre os dois, quem está mais à esquerda é o 5. Então, eu vou indicar que o módulo de menos 7 é maior que o módulo de 5, ou o módulo de 5 menor que o módulo de menos 7. Muito bem, resolvendo no item B aqui, o módulo de menos 1 é 1 e o módulo de menos 4 é 4. Entre os dois, quem está mais à esquerda é o 1, significa que o módulo de menos 1 é menor do que o módulo de menos 4. O módulo de menos 100 no item C. O módulo de menos 100 é 100 unidades, o módulo de 100 também é 100 unidades. Esses dois valores são iguais. Então, o módulo de menos 100 igual ao módulo de 100. 0 é um número, tudo bem. Coloca 0 o número aqui, o módulo de menos 30 é 30. E quem está mais à esquerda é o 0 na reta numérica, certo? O 0 na reta numérica está mais à esquerda, o 0 é menor que o módulo de menos 30. Então, conseguimos comparar os itens A, B e C. Vamos para o exercício de número 4. Certinho, o exercício de número 4. Tem que considerar que tu tem 3 números inteiros, x, y e z, e essa inequação aqui, né? Ou pelo menos essas comparações aqui. O que significa essa comparação? Significa que y é maior que x e em relação a z, o y é menor que z. Então eu tenho uma sequência de 3 números, não precisa ser consecutivos na verdade, mas eu tenho 3 números. O x é o que está mais à esquerda, é o menor deles. O y é o que está, é um número intermediário. E o z, entre esses dois, entre todos eles, é o que está mais à direita, porque é o maior. Então, eu tenho um número à esquerda, eu tenho um número no meio e outro número mais à direita. Mas não fala nada sobre sinal desses números. Né? E daí ele está dizendo assim, ó, se eu somar esses 3 números vai dar um resultado positivo? Não necessariamente. Isso aqui seria falso. Por quê? Imagina, eu posso ter um número negativo à esquerda, esse número y é negativo também, e esse número z também é negativo. E se eu somar números negativos, dá negativo. Então, eu não posso afirmar que x mais y mais z seja um número positivo. Não dá para dizer isso. Agora, x está à esquerda de z? Sim. Por que x está à esquerda de z? Ou seja, x é menor que z? Com certeza que x está à esquerda de z.
Porque y está à esquerda de z e x está à esquerda de x. O x lembra que o x é o número entre os três que está mais à esquerda. Então, x vai estar à esquerda de z, sim. Ou seja, ele vai ser menor do que z. Agora aqui, ó, na afirmação 3, ele está dizendo o seguinte, ó, se z é um número negativo, tá? Ó, z é um número negativo. Daí ele está falando que x é negativo e y também é negativo. Se o z é negativo, se eu consigo dizer que o z é negativo, o x vai ser negativo e o y também, com certeza. Porque como o z é um número que está mais à direita e ele é negativo, o y e o x eles vão estar mais à esquerda, o y e o x, e quem está à esquerda de um número negativo, só um número negativo. Então x e y serão negativos também. Das alternativas ali, é sempre verdadeiro o que se afirma no item E. No item E, a 2 e a 3. Tá? A 2 e a 3 são verdadeiras, a 1 é falsa. Vamos ver o exercício de número 5. Exercício de número 5. Então, dados os números em cada item, tu tem que verificar algumas afirmações. Na verdade, as perguntas, né? No item A, pergunta assim, ó, dado menos 7 e menos 11, o maior desses números terá o maior módulo? Vamos ver quem é o maior desses números. Quem é que está mais à direita entre menos 7 e menos 11? Menos 7 está mais à direita de menos 11 na reta numérica, né? Menos 11 está à esquerda. Menos 7 é maior. A gente pode até usar a notação matemática, né? Não precisa estar escrevendo. Menos 7 e menos 11. O menor deles é o menos 11. E agora, quem é que vai ter o maior módulo? O maior módulo é aquele que está mais distante do zero, entre menos 7 e o menos 11. Então, módulo de menos 11 e módulo de menos 7, aquele que está mais distante é o menos 11, o que está mais próximo é menor, é menor o módulo de menos 7. Aquele que é maior, tem maior módulo? Não. Não tem maior módulo. O que tem maior módulo é aquele que está mais distante do zero. Tá? O menos 11 tem maior módulo, entretanto, o maior número é o menos 7. E se no item B eu comparar esses dois números, 7 e 11, bom, 7 e 11, o maior é o 11. E o módulo de 7 e o módulo de 11, quem é que está mais distante? O 11 está mais distante. Um número maior, que é o 11, terá maior módulo. Sim, nesse caso, sim. No item C, diz o seguinte, ó, enuncie uma ideia geral para cada caso. Então, eu peguei dois números negativos. Vai ter maior módulo aquele que está mais distante do zero. Certo? O menor, e quem está mais distante do zero, dos negativos, é o menor deles. Entre esses dois números positivos, o que vai ter maior módulo é aquele que está mais distante do zero, ou seja, mais à direita, o maior deles. Tá? Então, a gente enuncia assim, ó, dados dois números. Vamos começar com os negativos. Negativos. 2 pontos. O menor deles terá o maior módulo. Claro, vai estar mais distante do zero. Tá? Agora, no caso de positivo, dados dois números positivos. 2 pontos. O maior deles terá o maior módulo.
Então a gente consegue enunciar uma ideia para comparar números positivos e os seus módulos, números negativos e seus respectivos módulos. Muito bem, vamos passar para o exercício de número 6. No exercício de número 6, temos uma lista de números e pede no item A para colocá-los em ordem crescente. Então vamos começar com os negativos. Então, quanto mais para a esquerda o número estiver, menor ele vai ser. Então, vamos ver quem é que está mais distante do zero, é o menos 10. De todos eles é o menos 10. Depois aqui, o menos 8. Menos 8. Depois, entre eles, o menos 5. Menos 5 está distante. Outros negativos aqui, o menos 2. Ó. Menos 2. Outro negativo, menos 1. Em ordem crescente. Começa lá no menos 10, menos 8, menos 5, menos 2, menos 1. Agora com os positivos. Entre 3, 4, 7 e 11. O menor deles é o 3. Depois eu tenho o 4. O 4. Depois o 7. E por último eu tenho o número 11. Então ficou a sequência. Confere aí. Menos 10, menos 8, menos 5, menos 2, menos 1, 3, 4, 7 e 11. Muito bem. Agora no item B pede que se escreva o oposto de cada um nessa ordem aqui. Na ordem que eles estão aqui. Então o oposto de menos 10, aquele que tem a mesma distância, é o 10. O oposto de menos 8 é o 8. De menos 5 é 5. De menos 2 é 2, o oposto de menos 1 é 1, o oposto de 3, menos 3, o oposto de 4, menos 4, o oposto de 7 é menos 7 e o oposto de 11 é menos 11. O que acontece aqui? Essa listagem aqui fica em ordem decrescente, do maior para o menor, né? Quando tu obtém o oposto de cada um, é o efeito que acontece. Então esse é o exercício 6. Item A e item B, vamos para o exercício de número 7. Exercício de número 7 diz que um termômetro indica essas temperaturas: menos 2 graus Celsius, depois 6 graus Celsius, depois menos 4 graus Celsius. Pede para colocar em ordem crescente as temperaturas. Então eu começo com o que está mais à esquerda e mais distante do zero. O menos 4 graus Celsius, depois negativo menos 2 graus Celsius e por último os 6 graus Celsius. Para colocar numa reta numérica é o próximo passo, né? Então vamos imaginar uma escala, né, de 1 em 1 centímetro, que eu vou botar as temperaturas. Eu posso começar com menos 4 graus Celsius aqui. Depois eu tenho que representar menos 2. Então aqui estaria menos 3. Nessa posição, menos 2 graus Celsius. Nesta posição é o menos 2 graus Celsius. Depois o 6 graus Celsius. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 graus Celsius. Aqui. Posição 6 graus Celsius. Vamos marcar o zero aqui. Sempre bom marcar o zero. Menos 2, menos 1, 0. Aqui está a posição 0 graus Celsius. Tá? Em ordem crescente. E as posições ali é só contar. O zero não precisava marcar, mas é só para a gente ter uma referência aqui do zero. Vamos passar para o exercício de número 8. Na página 29, o exercício 8 é uma tabelinha ali que mostra o saldo bancário de algumas pessoas, de 4 pessoas: Roberto, Adriana, Laura e Bernardo, né? E no item A pergunta quem é que tem o maior saldo. Então, o maior saldo é o maior valor entre todos eles. 270 é o maior valor, a pessoa que tem o maior saldo é a Adriana. Então tá. E a pessoa que tem o menor saldo, então é o que está mais, é o número negativo mais à esquerda na reta numérica. Então observa menos 300 aqui.
é o Roberto, que tem o menor saldo. Tá? E agora, no item C, pede para colocar os saldos em ordem crescente. Então, eu começo da esquerda para a direita. Quem está mais distante, o menos 300, está mais distante. Depois, o outro negativo, menos 50. Depois, o 120. E, por último, o 270, que é o maior de todos, o maior saldo de todos. Então tá aí em ordem crescente o item C. Vamos passar para o exercício de número 9. Tudo bem? O exercício de número 9. Ricardo comprou um pacote de pães de queijo congelados. Havia as seguintes instruções na embalagem. O que é importante, que era... É importante conservar, então, na embalagem dizia que era importante conservar de menos 18 graus Celsius a menos 10 graus Celsius. Né? Não é um refrigerador convencional, né? Menos 18 graus Celsius é uma temperatura bem abaixo, né? Aqueça o forno por 10 minutos, uma instrução importante para o nosso problema, e assar por 30 minutos. A pergunta é, no item A, qual é a menor temperatura de conservação? Né? A menor temperatura de conservação, menos 18 graus Celsius. Menos 18 está mais à esquerda que menos 10. É um limite aqui, menos 18, e o menos 10 é outro limite. O menor deles é o menos 18. E o maior, então, é o limite superior, menos 10 graus Celsius. Essa é a maior temperatura de conservação que se pode conservar. E o tempo de preparo. Então as informações estavam ali na embalagem, destacada, né? Aqueça o forno por 10 minutos e asse por 30 minutos. Então o preparo vai ter os 10 do aquecimento, os 30 de assar o pão, né? Então o tempo de preparo, 40 minutos. Esta é a instrução. Vamos dar uma olhada agora no exercício de número 9. Número 10. Muito bem, no exercício de número 10, elabore duas situações problema envolvendo a comparação entre números inteiros, depois troque esses problemas com um colega da turma e resolva-os. Bom, pode se basear, pode ter uma ideia de comparação de números inteiros de problemas, né? Nos probleminhas que a gente viu no livro mesmo, né? Temperatura, né? Pode elaborar um problema fazendo comparação de temperatura entre duas cidades, por exemplo, né? Seria interessante duas cidades que a temperatura fica abaixo de zero. Dá para procurar na internet ali, né? A previsão da temperatura em locais hoje em cidades que a temperatura fica abaixo de zero. Pode fazer uma comparação de saldo bancário também, um problema para comparar saldo bancário. Um dos probleminhas que a gente gosta de utilizar, né, até para operar no conjunto dos números inteiros, deslocamento de um elevador e um prédio. Para falar do deslocamento, compara posições, compara andar, quem está mais acima, quem está mais abaixo, né? O bom seria pegar um problema um prédio, né, que tenha subsolo, assim, supor um prédio que tenha subsolo e tenha andares acima do subsolo também, né? E daí dá para fazer a comparação entre as posições, entre os andares. Então tudo isso aqui são exemplos assim de que tu pode utilizar para elaborar um probleminha, tá? Certo? Terminamos aqui então no exercício de número 10, o grupo de exercícios da página 28 a 29. Muito obrigado pela participação, é isso aí.